Olá, a Unesp Notícias está começando e traz para você. Polo do Instituto de Estudos Avançados do Mar, em São Vicente, é referência em pesquisas sobre a região costeira. A prática de skate tem ganhado a preferência das meninas depois que a modalidade despontou em competições internacionais. Na semana passada, você acompanhou a visita da equipe da Unesp Notícias ao polo do Instituto de Estudos Avançados do Mar da Unesp, em São José dos Campos. Com o objetivo de desenvolver pesquisas integradas sobre os recursos naturais marinhos, o IEMAR conta com polo em 6 cidades. E hoje é dia de ir até São Vicente para conhecer mais uma dessas unidades e também o trabalho desenvolvido na região. O manguezal é um ecossistema de transição entre os ambientes terrestre e marinho. No estuário de Cananéia, localizado no litoral sul do estado de São Paulo, a professora Cristiane Ottoni recebeu nossa equipe de reportagem para uma expedição pelas áreas alagadas onde faz a coleta de fungos. Em quase 10 minutos de deslocamento pela região, a paisagem encanta. Conseguimos ver a vegetação típica da região nas margens do percurso. A maré baixa é uma condição para observarmos os pontos onde as amostras são recolhidas ao longo do ano. Paramos os barcos em um deles. Após chegar a uma área não alagada, esta é a vista que temos. E aproveitamos a parada para fazer a pergunta: por que a Cristiane escolheu estudar fungos justamente aqui? A gente já não tem muitas respostas correlacionadas a fungos de ambientes terrestres. E de outros ambientes que têm outras diversidades de situações, são menos ainda explorados e a gente não sabe qual que é a potencialidade deles para depois utilizá-los com uma aplicação biotecnológica, né? Então, principalmente na área de fármacos e etc. Então, mesmo tendo o mesmo micro-organismo que seja isolado em ambiente terrestre, um isolado de uma área como o manguezal, ele pode ter propriedades ou produzir compostos que um terrestre não produz. Então, vamos entender como é feita a coleta. Retornamos para os barcos e navegamos mais alguns metros até este ponto. O Márcio é doutorando da Unesp e atua no Laboratório Crusta de São Vicente. Ele está acostumado com o ambiente porque estuda caranguejos do manguezal e auxilia a professora a coletar o sedimento. Inicialmente, a gente chega a um ponto pré-determinado, a gente marca esse ponto, seleciona o espaço onde nós vamos coletar a amostra, retiramos algumas informações correlacionadas à salinidade, pH e outras características da amostra e, por fim, pegamos a amostra numa profundidade de mais ou menos 10 centímetros. A amostra é armazenada e no laboratório o primeiro passo é seguido de forma clássica, né, para tratamento de sedimentos e isolamento de micro-organismos. Do manguezal, seguimos para o laboratório em São Vicente, na unidade litorânea do Instituto de Estudos Avançados do Mar da Unesp, o IEAMAR. Aqui, uma jovem equipe liderada pela Cristiane faz o isolamento e preservação dos fungos, além de avaliar possíveis aplicações biotecnológicas deles. Uma pequena porção do sedimento coletado em Cananéia é separada e adicionada numa solução. Após um processo denominado diluição seriada, o material é distribuído nestas placas. Depois do plaqueamento, quando esses micro-organismos começam a crescer, eles formam algumas colônias. Aí dessas colônias a gente avalia quais são bactérias, quais são os fungos, faz uma avaliação macroscópica de todos os micro-organismos que a gente conseguiu retirar daquele sedimento. Depois do plaqueamento e que a gente isolou essas colônias, a gente preserva elas e aqui no laboratório a gente faz 2 tipos de preservação. Primeiro em método Castellani e depois em preservação em -80 com glicerol.
Como é que a gente faz? Fazendo essa preservação, depois a gente começa a observar as características microscópicas do micro-organismo e faz o detalhamento total dele. Então, qual a procedência, de onde ele veio, o local, qual a temperatura do local na hora da retirada do sedimento, da amostra que a gente coleta, temperatura, pH, salinidade, nível de oxigenação do ambiente. Então, a gente faz todo esse detalhamento no nosso banco de dados. E aí depois, se algum micro-organismo que a gente conseguiu isolar, a gente vê que tem uma aplicabilidade para algum trabalho que a gente está realizando, a gente manda para um outro laboratório que a gente trabalha em parceria e faz a identificação a nível molecular. Queria ressaltar aqui que o procedimento que nós utilizamos, ele permite que a gente consiga obter alguns micro-organismos, porque é uma técnica restritiva. Para além disso, muitos dos micro-organismos que estão presentes naquelas amostras, eles jamais serão isolados, porque os meios que nós utilizamos no laboratório nem sempre eles reproduzem condições que são semelhantes àquelas que os micro-organismos estão vivendo. Então existe sempre uma perda nesse processo. O objetivo final das pesquisas realizadas no laboratório é descobrir se os fungos podem ser usados na descontaminação da água exposta a poluentes, como microplásticos, e na produção de nanopartículas metálicas. Essa é uma linha-chefe, que a gente tem, que a FAPESP Biota financia, e eu tenho alunos que têm bolsa também, associadas a esse projeto. E nesse momento, a gente já identificou fungos que produzem nanopartículas que sejam interessantes do ponto de vista econômico. E agora nós estamos incorporando e mobilizando em um suporte que não seja tóxico e inserindo num sistema que visa o tratamento de água de maneira sustentável. Todas as informações obtidas no momento da coleta no manguezal e da análise no laboratório vão para um banco de dados. Ele está disponível para pesquisadores da Unesp e de outras instituições. E para conhecer os outros polos e pesquisas do IEMAR, acesse a página do Instituto na internet. A gente acabou de acompanhar a disputa da Copa do Mundo de Futebol, mas o nosso assunto aqui é outro esporte que também caiu nas graças de muitos brasileiros, o skate. Desde que a modalidade virou olímpica, foi disputada nos Jogos de Tóquio e ganhou maior visibilidade na mídia, ela tem atraído cada vez mais praticantes no país, especialmente as meninas, que se espelham em nomes como Raíssa Leal, de apenas 14 anos, atual campeã da Liga Mundial de Skate Street e medalhista de prata em Tóquio. Aos 10 anos, Yasmin pegou gosto pelo skate e até já deixou de lado outros esportes que praticava, como a natação. É porque o skate ele tem mais emoção, mais adrenalina, é gostoso de andar e eu gosto bastante. Gosto de aprender manobras novas. Mãe da garotinha, Margarete conta que a prancha sobre rodinhas já fazia parte da vida da filha desde os 3 anos, quando ganhou o primeiro skate. Mas foi somente nos últimos meses que ela passou a se dedicar mais à modalidade radical, a ponto de começar a fazer aulas numa escolinha. Tudo graças a uma brasileira hoje mundialmente conhecida. Raíssa Leal. Por quê? Porque ela é uma skatista muito boa e quando eu assisti ela pela primeira vez eu fiquei com mais vontade de assistir, de andar de skate. As meninas da seleção acho que estimulam muito. Toda vez ela assiste os campeonatos, tudo que tem em relação ao skate. Ela vê as meninas, ela fala, nossa, queria fazer isso, queria fazer essa manobra, como ela é boa. Nunca tive preconceito a nenhum esporte. Eu acho que a participação feminina se deve em qualquer outro esporte, todos os esportes. Com apenas 14 anos, a maranhense Raíssa Leal é, de fato, um fenômeno do skate. Desde os 7, quando viralizou na internet com um vídeo em que, vestida de fada, fazia manobras bem difíceis,
ela passou a ser acompanhada de perto por todos os envolvidos com a modalidade. Aos 10 anos, ela já tinha assinado contrato com uma marca famosa de artigos esportivos. Um ano depois, debutava na primeira competição internacional e, de lá para cá, empilhou conquistas. Mas, segundo essa pós-graduanda da Unesp, Raíssa e o skate ganharam ainda mais visibilidade quando o esporte foi incluído nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021. Com a escolha do skate para integrar o rol de modalidades olímpicas, era necessário que um público espectador acompanhasse a modalidade que ia ser transmitida, mas essa aposta veio muito porque o Brasil tinha muitas chances de medalhas que acabou se concretizando depois. Então a aposta foi certeira e essa modalidade, para além desse passado um pouco desviante, né, e estigmatizado, a imprensa foi fundamental para apresentar o skate como ele é, como uma essência de camaradagem, com um espírito de união e uma modalidade que ela vai muito além de só a pista, só o momento de competição, que é o torcer pelo outro, que é comemorar cada conquista como se fosse sua. As medalhas que o skate brasileiro conquistou na Olimpíada, incluindo a prata de Raíssa, impulsionaram ainda mais a modalidade. Para Volney, skatista bauruense das antigas, os Jogos de Tóquio foram, de fato, um divisor de águas para destacar uma nova visão sobre o esporte. O skate sempre teve o seu próprio mundo, né? Seus campeonatos mundiais, nossas próprias Olimpíadas, vamos falar assim, que era o Mundial da Alemanha, que era o mais conhecido da época. Só que era um mundo paralelo, né? A mídia nunca deu muita atenção. E hoje, depois que se tornou um esporte olímpico, finalmente tá todo mundo vendo quanto que skate é legal. No skate é mais um desafio com você mesmo, né? Mesmo quando você está competindo com outros, você não se importa tanto, porque você já está acostumado com essa luta com você mesmo. Então o outro acertando, andando bem, é até um estímulo. Você fala, nossa, o cara acertou, vou acertar também, que da hora. E uma energia puxa a outra de uma forma positiva e para cima. Com um currículo vitorioso extenso, especialmente entre o fim da década de 1990 até 2010, Volney chegou a ser um dos principais skatistas de street no país. Acumulou títulos por aqui, na Europa e também nos Estados Unidos, onde morou por 10 anos na Califórnia. Uma época em que o esporte era encarado de uma outra forma, pela mídia e pela sociedade. Naquela época tinha bastante preconceito, os pais não gostavam, como eu costumava comparar, né? Falava que ia jogar bola, ok. Falava que ia andar de skate, não, tá louco, isso aí é coisa de vagabundo, precisa fazer outra coisa melhor e tal. Laís começou a andar de skate em 2020, influenciada pelo irmão. Por isso, os pais dela já estavam acostumados com a modalidade. Quer dizer, mais ou menos acostumados. A minha mãe sempre me apoiou com tudo. Ela me ajudou muito, mas meu pai, ele ficou meio para trás, assim, uns papo errado, né? Mas, questão disso, ele me ajudou. Ele reconheceu que é uma coisa que eu gosto de fazer e está sempre me ajudando a participar do campê. Apesar de não acompanhar as competições pela televisão, a jovem conta que consome o esporte pelo celular. Em redes sociais como Instagram e TikTok, está sempre de olho nas manobras da Raíssa Leal. Com certeza, né? E não só eu, como todas as meninas também. Porque todo mundo que eu conheço só fala dela agora. Isso é legal, porque o skate está tomando mais visibilidade, né? Muitas pessoas estão conhecendo ele por conta dela. Para a Monique, que no doutorado tem como objeto de estudo a trajetória midiática da Raíssa, a skatista é hoje espelho para uma nova geração de meninas praticantes. O esporte, que nasceu mais masculino, hoje abre mais espaço para o público feminino, como a Laís e a Yasmin. E aos poucos vai caindo ainda mais no gosto do brasileiro. É difícil vencer, né, o país do futebol, mas sem dúvida as rodinhas, né, as pranchas sobre rodinhas, os skates, eles vieram para trazer o olhar para a possibilidade de uma nova modalidade.
é uma potência. O Brasil tem nomes fortes para além de Raíssa, né? Para além das meninas que estão aí no cenário competitivo. E, sem dúvida, o Brasil é reconhecido internacionalmente como tendo esse espaço de privilégio. Amor em tempos de aplicativos, masculinidades heterossexuais e a nova economia do desejo. Esse é o título do livro da antropóloga Larissa Pelúcio, professora do Departamento de Ciências Humanas da Unesp, em Bauru. Lançado em 2019 pela editora Ana Blume, a obra foi financiada pela FAPESP e tem contribuições importantes, principalmente no cenário pós-pandemia, em que se observa os resultados das interações por meio de aplicativos. O repórter Júlio Penariol bateu um papo com a professora sobre esse tema. Vamos conferir. A minha vamos dizer, interesse inicial não tinha relação especificamente com as dinâmicas dos aplicativos, mas de como, no campo afetivo, homens vinham respondendo à inflexão feminista pela qual o país veio passando. A gente tem dados, por exemplo, de uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, que mostram, né, desde 2010, essa inflexão. Então, meu interesse era de perceber como esses temas que tinham entrado para uma agenda política vinham passando para o campo pessoal, né? Fazendo um movimento um pouco ao contrário daquele do começo dos anos 70, né? Que a gente, a partir da perspectiva feminista, disse que o pessoal era político, agora percebendo como o político se tornava pessoal. E eu queria verificar isso nos ambientes em que eu pudesse ter um tempo de conversa com esses homens, né? E os aplicativos me pareceram o terreno ideal, fértil para esse tipo de interlocução, porque eles não representavam mais uma espécie de fracasso emocional ou um fracasso do flerte offline, né? Quer dizer, não dei certo nos barzinhos ou nos ambientes mais tradicionais de paquera, então eu só me restou o online. Com o acesso, né, que eu vou chamar de democratização, assim, com algumas aspas, da aquisição de celulares e o barateamento dos serviços, isso se deu depois de 2013, né, e muitas pessoas, pela primeira vez, estavam tendo esse acesso mais cotidiano à internet. Então, isso também me permitiu que eu conversasse com homens de diferentes regiões do país e diferentes classes sociais e diferentes idades. Você já até falou um pouquinho, mas fala um pouco mais sobre a metodologia que você utilizou para essa pesquisa e qual foi o foco ali do seu estudo. Eu vou falar que é uma metodologia clássica e vai parecer esquisito porque eu trabalhei online, né? Mas é a etnografia. A etnografia, classicamente, está associada à antropologia, evidentemente, que ela pode ser utilizada em muitas outros campos de pesquisa, em outras áreas de conhecimento. Mas a antropologia, ela vai implicar nessa imersão cotidiana, artesanal, né, nesse ambiente que você está pesquisando, e você convive com as pessoas que você está pesquisando. A ideia é você também transformar aquelas expressões, aqueles comportamentos que são muito naturalizados em categorias analíticas. Evidentemente que quando eu faço isso na internet, né, e por meio do aplicativo, eu não vou ter exatamente a mesma vivência do que numa etnografia offline, que a gente está convivendo com muitas pessoas simultaneamente, a gente mapeia melhor como as relações se dão, né, as interpessoais, as institucionais, né, mas a gente, na internet, principalmente com o uso dos aplicativos, eu tive contatos muito individualizados, mas eu me coloquei ali como uma usuária, porém, avisando no meu perfil que eu era pesquisadora. Nem todas as pessoas se preocupavam em ler o perfil, mas independente das pessoas lerem ou não, cada vez que um match, um crush, né,
dava certo, né, acontecia, eu adotava uma postura mais passiva e esperava que essa pessoa, esse homem, entrasse em contato comigo e eu cumprimentava ainda pelo chat do aplicativo e falava, você viu o meu perfil? Você viu que eu estou fazendo pesquisa? E dali eu mandava meu WhatsApp, eu convidava a participar, disse, olha, eu vou gravar um áudio me apresentando, um outro áudio com o termo de consentimento livre esclarecido, que eu não mandava textual, mandava dizendo, olha, isso, esses são os seus direitos, né? Esse é o meu compromisso com você, com a pesquisa, com um comitê ético, e isso deu certo. O que dá para você trazer para a gente em termos de conquista, de temas que você conseguiu abordar com esses homens, né, nessa pesquisa? O que você conseguiu descobrir? Primeiro, assim, dentro dos objetivos que eu tinha, de fato, né, existe um tensionamento para os modelos de masculinidade que são mais hegemônicos, para os quais a maior parte dos homens não tem ainda um vocabulário político e argumentativo, né? Então, ser refratário é muitas vezes o único mecanismo que está mais disponível, né? Então, de recusa a fazer aquela reflexão, de culpabilizar a potencial parceira pelo fracasso das interações, né? E uma reiteração a partir das dinâmicas mesmo dos aplicativos de uma forma de relacionamento que reproduz muito o mundo do trabalho e as relações que estão no plano do consumo e de uma economia neoliberal, né? A incitação, que também tem muito a ver com masculinidade, a cumprir metas, né? A acumular crushes, ao não engajamento também, né? Porque existe uma expectativa muito presente de que se você estacionar ali, naquela relação, naquele match, naquele crush, você pode estar abrindo mão de algo ainda melhor, né? E talvez a gente não tenha ainda um vocabulário descritivo tão bom para falar dessas novas relações, e por isso se importa muito do mundo do trabalho, né? Eu quero uma relação mais flexível, né? E a flexibilidade está muito ligada a essa ideia neoliberal que tira direitos, né? Trabalhistas, por exemplo, e vai penalizar sempre o lado mais fraco da relação. E essa flexibilidade também no mundo dos afetos, ela acaba penalizando as mulheres, né, que por mais que elas estejam mais politizadas e fortalecidas, a dominação emocional, que é um conceito da Eve Luz, uma autora que eu recorro muito, né, nesse livro, ainda é marcante para nós, né, mulheres. Então, e isso tem muito a ver com uma espécie de dupla moral, que não é algo novo, né, é uma discussão que remonta, sei lá, aos anos 50, de que aquilo que é aceitável e valoriza o homem tem um efeito contrário para a mulher. Então, esses caras, principalmente os mais velhos, tendiam a julgar, né, de forma bastante depreciativa, as mulheres que tinham os mesmos comportamentos que eles. Mulheres que estavam só buscando relações sexuais, sem grande envolvimento, mulheres que eram mais livres, né? Mulheres que já colocavam que eram feministas no seu perfil, né? Mulheres que tinham filhos, mas estavam descasadas, estavam agora numa nova relação. Então, o julgamento de uma mãe, mesmo ela sendo tanto livre, né? Estar num aplicativo era muito perverso, quando muitos homens se apresentavam como pais para se valorizar, inclusive, muitas vezes, com a foto dos filhos juntos, né? Os homens mais jovens estão muito mais
eles estão muito mais apropriados de um vocabulário de gênero e sexualidade contemporâneo, o que não significa que eles tenham mudado de forma mais profunda e efetiva a maneira de se relacionarem com mulheres, mas eles já estão mais reflexivos, né? Eles já têm um conhecimento maior desse vocabulário que ainda é rechaçado por homens mais velhos. Então, eu costumo dizer assim que defender privilégios nem sempre é um ato consciente, mas ele nunca é inocente. E isso apareceu bastante. As pessoas também muito frustradas porque existe uma nova dinâmica de relacionamentos e que passa muito pelo esse mundo digital, sem que a gente tenha reconfigurado as normas, o vocabulário, repactuado a forma de se relacionar. E quando a gente não pactua, nós ficamos num terreno muito escorregadio, né? E que tende a penalizar sempre os segmentos que foram historicamente subalternizados, né? Homens gays, mulheres lésbicas, homens e mulheres negras e negros, né? E as mulheres, numa forma geral. Pessoas com deficiência, então, são segmentos que, historicamente, já estavam, assim, mais alijados do direito ao amor, né? Ao afeto, à troca, ao sexo. E esta última edição de 2022 está chegando ao fim. Nós agradecemos a sua companhia ao longo deste ano e, é claro, te esperamos por aqui em 2023. Que você tenha uma excelente virada de ano, cheia de paz, muita prosperidade. Tchau, tchau.